No final da década de 1970, Edward Gain foi transferido para um instituto de saúde mental em Madison. Tratava-se de um centro de segurança mínima. No entanto, ter muitos guardas não parecia ser algo necessário. No caso de Edward, o homem demonstrava um caráter amável e estava sempre disposto a colaborar. A equipe médica elogiava com frequência seu bom comportamento. Algo completamente inesperado, tratando-se de um monstro que... Mas não vamos nos adiantar. Como foi a vida de Gain? Quais crimes ele cometeu e qual foi seu diagnóstico psiquiátrico? Quais objetos feitos com a pele de suas vítimas foram encontrados em sua casa? É verdade que ele fez uma roupa com pele de mulher para se passar pela própria mãe? Para responder a essas e outras perguntas, vamos ao dia 26 de julho de 1984, quando ele morreu. Ed Gain, Edward Theodore Gain, nasceu em 27 de agosto de 1906 no condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos da América. Sua infância não foi nada fácil. Seu pai era alcoólatra e agressivo. Sua mãe, uma fanática religiosa fervorosa, ensinou desde cedo a Edward e ao seu irmão mais velho que o sexo era imoral e representava uma força corruptora que eles deveriam rejeitar. Além disso, seus sermões em casa costumavam girar em torno de um tema recorrente: a convicção de que todas as mulheres eram, em essência, promíscuas, moralmente instáveis, cúmplices do diabo e, praticamente, a própria origem do pecado. Para enfatizar isso, a mãe de Ed lhes impunha leituras bíblicas escolhidas a dedo. Sempre eram versículos do Antigo Testamento e do Apocalipse que falavam de morte, de castigo e de sangue. Sob essa influência, Ed Gain desenvolveu uma veneração obsessiva por sua mãe e uma personalidade antissocial. Sob esse teto marcado pela violência e por um machismo rígido, passaram-se os primeiros anos do pequeno, Em 1915, aos 9 anos, seu pai vendeu a mercearia e levou a família para uma fazenda em Plainfield, Wisconsin. Lá, em completo isolamento, a mãe dos Gain reforçou ainda mais seu já rigoroso controle, mantendo seus filhos afastados das influências externas. Por causa disso, as crianças só saíam de casa para ir à escola. Fora isso, passavam a maior parte do tempo trabalhando nas tarefas da fazenda. Ed havia se transformado em um pré-adolescente tímido e reservado, e seus colegas e professores não podiam deixar de notar seus comportamentos incomuns. Não era incomum, por exemplo, que uma risada estrondosa escapasse dele sem controle, de forma espontânea, quase como se ele se divertisse com seus próprios pensamentos ou com as piadas de alguém que só ele podia ouvir. Suspeitava-se que o menino inventou amigos imaginários porque sua mãe rigorosa não permitia que ele se relacionasse com outras crianças. Apesar de sua vida social limitada, Edward tinha um desempenho acadêmico admirável, destacando-se principalmente na área de leitura. Em 1º de abril de 1940, a morte do pai de Gain por insuficiência cardíaca deixou a família só. Edward e sua começaram então a fazer pequenos trabalhos na cidade para poder arcar com as despesas da casa. A comunidade, em geral, via os irmãos como pessoas confiáveis e honestas. Ambos atuavam como pedreiros com frequência. Embora Eduardo também cuidasse frequentemente dos filhos dos vizinhos, parecia curiosamente sentir-se mais à vontade com as crianças do que com os adultos. Preocupado com o forte apego de Eduardo à mãe, seu irmão, com frequência suas boas intenções eram ajudar para que ele se tornasse independente desse vínculo. No entanto, em vez de efeito positivo, tudo isso só causava comoção e dor em Eduardo. Uma dor capaz de se transformar na centelha que acenderia o fogo de um rancor incontrolável. Em 16 de maio de 1944, Gain queimava a vegetação perto de casa. Logo o fogo saiu do controle e os bombeiros locais tiveram que ser chamados. Após o fogo ser controlado, Edward relatou o sumiço do irmão Henry. Com lanternas e lampiões, iniciou-se uma busca imediata que acabou com a descoberta macabra do corpo de Henry Gain, de 43 anos, deitado de bruços. As circunstâncias de sua morte foram suspeitas,
tudo indicava que ele já estava morto há algum tempo e que a causa havia sido insuficiência cardíaca. Finalmente, a polícia descartou a possibilidade de um crime. Não foi feita uma investigação aprofundada nem realizada qualquer autópsia. A família ficou reduzida a Ed, sua mãe, mas isso não durou muito. Em seguida, a mulher teve um derrame cerebral e ficou paralisada. Seu dedicado filho passou a cuidar dela, mas em questão de meses ela sofreu um segundo derrame, que deteriorou rapidamente sua saúde. Ela faleceu em dezembro de 1945 aos 67 anos. O golpe foi forte e Edward ficou devastado. Agora sim, depois de quase 40 anos, ele ficava completamente sozinho no mundo. Gain começou a se sustentar com trabalhos esporádicos e manteve a fazenda, embora com algumas modificações curiosas. Ele lacrou os quartos que sua mãe usava, incluindo a sala de cima, a de baixo e a sala de estar. Esses quartos permaneciam intactos e impecáveis, quase como cápsulas de memória, enquanto o resto da casa mergulhava gradualmente em um abandono desolador. Enquanto isso, ele passou a viver em um pequeno quarto ao lado da cozinha. Durante esse tempo, ele se interessou muito por casas populares, impressas em papel de baixa qualidade, continham histórias sensacionalistas de aventura, crime, terror ou ficção científica. Edward se interessava particularmente por um certo tipo de histórias, aquelas sobre canibais ou atrocidades nazistas. Havia alguns casos que chamavam poderosamente sua atenção. Os de Ilse Kort, uma criminosa de guerra alemã acusada de selecionar prisioneiros tatuados para matá-los e fabricar com sua pele cúpulas de abajur. A partir de 1951, ele recebeu um subsídio agrícola federal e trabalhou ocasionalmente na manutenção de estradas e na debulha de colheitas em Plainfield. Mas o que até então parecia a vida comum de um homem comum tomou um rumo muito macabro. E em novembro de 1957, a pequena e tranquila comunidade de Plainfield foi abalada por uma notícia singular. Bernice Warden, a dona da loja de ferragens, havia desaparecido. O filho dela, assistente do xerife, entrou e encontrou uma cena preocupante. A caixa registradora aberta e manchas de sangue pelo chão. O homem disse aos investigadores que, na noite antes do sumiço da mãe, uma pessoa específica esteve na loja de ferragens pouco movimentada. Edward Gain. Um recibo de compra em seu nome, emitido pela loja, confirmava isso. Naquela mesma noite, Gain foi detido em uma mercearia. O departamento do xerife do condado de Guaiara não demorou a emitir um mandado. Eles deveriam revistar sua fazenda. E nem em seus piores pesadelos, os agentes esperavam encontrar a cena que se desenrolou diante de seus olhos. O corpo decapitado e estripado de Warden estava pendurado de cabeça para baixo em um galpão. Órgãos sexuais removidos. Sua cabeça, enquanto isso, repousava em um saco de estopa. O horror apenas começava. Entre as descobertas mais assustadoras, os investigadores encontraram crânios, mas não eram crânios convencionais. Gain havia removido a parte superior deles para transformá-los em tigelas e cinzeiros. Também foram encontrados máscaras faciais, abajures, assentos, cestos de lixo e leggings feitos de pele humana. Além disso, feitos com humana, eles encontraram máscaras faciais, cúpulas de abajur, assentos, lixeiras. Eles ensinaram isso à humanidade. Nesse, ao se desfazer na cama. Momento, acidente honesto. Outro crânio que chamou a atenção era de Mary Hogan, taberneira local de 51 anos, desaparecida há 3 anos. Ao iniciar o interrogatório, a verdade sobre este e outros crimes finalmente veio à tona. Durante o interrogatório, Gain confessou ter assassinado a tiros a já mencionada taberneira Mary Hogan, e essa não foi a única confissão que ele fez. Ele também declarou aos investigadores que, entre 1947 e 1952, fez até 40 visitas noturnas a 3 cemitérios locais para exumar corpos de mulheres recém-enterradas. Embora seu relato tivesse um detalhe curioso, segundo ele,
fazia isso enquanto estava em um estado de atordoamento. Ele chegou a afirmar que, em 30 ocasiões, conseguiu despertar desse atordoamento, deixando então as tumbas intactas e voltando para casa de mãos vazias. Mas o que ocorria quando ele não acordava? Ele exumava corpos de mulheres de meia-idade, sempre seguindo um padrão inquietante. Elas precisavam lembrar-lhe sua mãe. Depois, ele as levava para casa em sua caminhonete, onde finalmente curtia suas peles. Depois ele usava essas peles para fazer os casamentos. Esse havia roubado corpos de 9 túmulos, inclusive guiando os investigadores até alguns de seus locais. A abertura de 3 delas, cujos corpos foram encontrados exatamente como Gain descreveu, confirmou suas declarações. Outra confissão repugnante deixou os investigadores arrepiados. Gain, pouco depois da morte de sua mãe, e obcecado com a figura dela, ele havia começado a confeccionar um traje de mulher, um colete feito de carne humana feminina preservada. SYTADOREDI. Isso... Hahaha. Nas Filipinas, durante a Segunda Guerra Mundial, como Gain, ele havia contado a um jovem de 16 anos que visitava sua casa. Mas rostos humanos cuidadosamente extraídos de cadáveres e transformados em máscaras macabras. Em 21 de novembro de 1957, Gain foi acusado de assassinato em primeiro grau no Tribunal do Condado de Guaiara. Ele alegou inocência por insanidade. Após avaliações médicas, um diagnóstico de esquizofrenia paranoide e outras psicopatologias, o considerou mentalmente incompetente para enfrentar um julgamento. O monstro foi internado no então Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, em Gualpum. Mais de 10 anos depois, em 1968, os médicos concluíram que ele estava mentalmente apto para se comunicar com seu advogado e participar de sua própria defesa. Durante o processo, que durou 1 semana e não teve júri, um psiquiatra declarou que Gain havia lhe confessado não saber se o assassinato de Gain Bernice Worden tinha sido intencional ou um acidente. Segundo seu relato, ele não se lembrava muito daquela manhã. O juiz finalmente o declarou culpado, mas em um segundo julgamento, focado em sua saúde mental, ele foi declarado inocente por insanidade e enviado novamente ao Hospital Estadual Central para Criminosos Dementes. Nelas, o infame criminoso passaria o resto de seus dias. E é assim que nossa história volta ao começo. Após alguns anos no hospital citado, Edward Gain foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, em Madison. Lá, ele viveu seus dias exibindo uma conduta exemplar. Na verdade, ao contrário de muitos outros pacientes, ele nunca precisou do uso de tranquilizantes para se manter sob controle. Ele se dava muito bem com todos e, por mais ilógico que pudesse parecer, era considerado um paciente modelo. Alguns profissionais achavam que seus carcereiros autoritários lhes davam certa tranquilidade. Os motivos? Esse autoritarismo lembrava de certa forma sua mãe, por quem o homem sempre teve uma obsessão forte e retorcida. Só um comportamento específico perturbava a equipe médica. A maneira inquietante como Gain olhava não apenas para as enfermeiras que o atendiam, mas para todo o pessoal feminino em geral. Dado seu histórico, isso já bastava para alarmar várias pessoas. Além disso, sua atitude era bem mais pacífica. Aos 77 anos de idade, em 26 de julho de 1984, Edward Gain faleceu devido a uma insuficiência respiratória, como consequência de um câncer de pulmão avançado. Seu corpo foi enterrado em Plainfield, no cemitério local, ao lado da mãe, irmão e pai. Com o tempo, o túmulo virou um ponto de interesse mórbido. Os visitantes curiosos começaram a levar fragmentos da pedra que servia como lápide. Em 2000, ela foi totalmente roubada. No ano seguinte, ela foi recuperada em Seattle e hoje está guardada no departamento do xerife do condado de Guaiara. Hoje, sua tumba permanece sem nome. Ironia. O terreno da família Gain fica logo atrás do túmulo de Eleanor Adams.
uma das muitas que Eduardo saqueou e que permanece vazia até hoje, a apenas alguns metros de seu profanador. E ao que parece, houve uma última vítima por parte de Eduardo enquanto ele estava detido. Durante os interrogatórios, foi afirmado que o xerife Art Shelley bateu a cabeça de Gain contra uma parede de tijolos. Como consequência, a confissão inicial do acusado foi declarada inválida e Slade foi chamado para testemunhar sobre essa suposta agressão. Ele morreu aos 43 anos sem ser julgado. Pessoas próximas a ele afirmaram que o impacto dos crimes cometidos por Gain e a pressão de ter que testemunhar o haviam marcado psicologicamente, contribuindo por fim para sua morte precoce. E esse episódio não seria o único em que o temido homem seria apontado como suspeito. Além dos desaparecimentos de Mary Hogan e Bernice Gordon, outros casos ocorreram em Wisconsin e a polícia chegou a associar Ed Gein a vários deles. O homem foi então interrogado com uma lista de casos ocorridos entre a morte de sua mãe e o crime de Wardham, como o caso de Georgia Jan Weckler, de 8 anos, desaparecida perto de sua casa após pegar a correspondência. Testemunhas relataram ter visto na região um Ford escuro dos anos 30 parecido com o de Gein. Outra garota de 14 anos, Evelyn Grace Hartley, desapareceu enquanto cuidava de uma criança na casa do professor Viggo Rasmussen. Quando ela não chegou no horário, seu pai foi procurá-la e achou a casa trancada, com luzes e rádio ligados. Os móveis estavam fora do lugar e os pertences de Evelyn espalhados, com sapatos em cômodos diferentes e óculos quebrados no andar de cima. Victor Harold Travis, 42 anos, saiu para caçar cervos com seu amigo Raymond Burgess, no condado de Adams. Depois de passar várias horas no Bar Max de Plainfield, eles foram embora por volta das 7 da noite no carro de Burgess. Desde então, nunca mais se soube nada deles nem do veículo. O que se soube é que ambos tinham estado caçando em terrenos muito próximos à propriedade de Ed Gein. E falando em terrenos próximos à sua fazenda, seu vizinho James Walsh, de 32 anos, também acabou desaparecendo. Edward, depois disso, passou a trabalhar para a esposa do homem em tarefas domésticas. Gein também foi considerado suspeito no desaparecimento de 30 anos e na tentativa de sequestro de Judy Rodenkow, de 16 anos. No entanto, ele foi submetido várias vezes ao teste do polígrafo e os resultados apontaram para uma única conclusão. Sua participação nesses fatos foi descartada. Os especialistas que o examinaram concluíram finalmente que sua violência se concentrava em um único perfil que já especificamos: mulheres, 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 mulheres. No entanto, há quem afirme que a primeira vítima de Eduardo foi seu já mencionado irmão Henrique, encontrado morto no incêndio e com evidências de agressões. De acordo com as perícias, o legado macabro de Gein persiste na cultura popular, especialmente nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos casos mais notórios do século XX, sendo recriado em várias formas artísticas como cinema, música e literatura. Sua história inspirou filmes como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes, Transtornado e Ed Gein, este último diretamente centrado em sua figura. O Dr. Oliver Treadson, da série American Horror Story Asylum, também foi inspirado em sua figura. O curta Ed Gein, American Maniac, traz uma abordagem documental crua e explícita sobre sua vida e crimes. Inclusive, enquanto o criminoso estava detido, sua residência foi reduzida a cinzas, aparentemente como resultado de um incêndio intencional. Sua caminhonete foi leiloada e o comprador a utilizou como atração itinerante, exibindo seu interior decorado com sangue falso em troca de dinheiro. A história de Gein continua presente tanto na cultura popular quanto no estudo da criminalidade dos Estados Unidos. Seu caso foi essencial para entender a relação entre crimes e transtornos mentais e definir limites do sistema judicial diante de pessoas com graves distúrbios psicológicos. Além do sensacionalismo que sua vida e crimes geraram, oferecem lições importantes sobre a necessidade de prevenir e tratar transtornos psicológicos graves antes que eles resultem em tragédias irreversíveis.